Olá, aqui é a professora Nedia Moraes, procuradora e especialista em provas e concursos. Vamos então dar continuidade às nossas aulas sobre as matérias jurídicas que são cobradas para as carreiras jurídicas e para a OAB. O tema de hoje é Sistema Tributário Nacional. É importante saber que o Sistema Tributário Nacional está previsto expressamente na Constituição Federal, no título 6, que trata da tributação e do orçamento. Aqui, a partir do artigo 145, você vai encontrar as normas vigentes do nosso Sistema Tributário Nacional. Mas não foi sempre assim. Na verdade, o Sistema Tributário Nacional é o conjunto de normas que traz limites à atuação do poder de tributar do Estado. O Estado, como qualquer instituição, precisa de dinheiro para fazer suas atividades. E os tributos, são para o Estado a principal fonte para o seu financiamento. Mas, como eu ia falando, não foi sempre assim. A primeira Constituição Federal que trouxe a previsão expressa sobre o Sistema Tributário Nacional foi a Constituição de 1967. Foi a primeira Constituição brasileira que previu expressamente um capítulo próprio para o sistema tributário. Para você ter uma ideia, a Constituição de 1824, a Constituição do Império, disponibilizou apenas um artigo dispondo sobre tributos. Um artigo que previa a competência da Câmara dos Deputados para a iniciativa das leis. E assim as constituições seguintes foram trazendo cada vez mais normas sobre a questão tributária do Estado. A Constituição de 1891, a nossa primeira Constituição republicana, começou a dizer de forma mais nítida quais impostos poderiam ser cobrados pela União e pelos Estados. A Constituição de 1934 passou a atribuir essa competência também para os municípios. E a Constituição de 1937 e 46 foi ampliando e delimitando esse rol. Até que a Constituição de 1967 trouxe um capítulo próprio para tratar do sistema tributário. E a nossa Constituição, a Constituição de 1988, trouxe o primeiro capítulo do título 6, que trata da tributação e orçamento, como eu já falei, a partir do artigo 145. Nessas disposições da Constituição, você vai encontrar princípios gerais sobre os tributos. Quais são os tributos? Que são 3 lá expressos na Constituição, mas o Supremo Tribunal Federal ampliou para incluir as contribuições sociais e os empréstimos compulsórios, ao lado dos impostos, taxas e contribuições de melhoria. O Sistema Tributário Nacional previsto na Constituição de 1988 traz também e principalmente as limitações ao poder de tributar. Essas limitações ao poder de tributar são aqueles princípios que nós ouvimos tanto falar. Limitações ao poder de tributar. Aqui estão os princípios da legalidade, princípio da irretroatividade das leis, princípio do não confisco, princípio da uniformidade e outros mais. Então, é importante o Estado, no seu desejo de levantar fundos para o seu funcionamento, precisa de limitação. E essas limitações são exatamente esses princípios, que trazem restrição expressa a essa função, essa atividade do Estado, que é cobrar tributos. Uma outra particularidade que o nosso Sistema Tributário Nacional da Constituição Federal traz é a definição da competência expressa quanto aos impostos, distribuídos entre os entes federados, União, Estado e município. Cada ente sabe quais são os seus impostos e quais pode cobrar. E também, uma outra particularidade é a distribuição das rendas tributárias. Existem alguns tributos que a renda, a receita oferida deles é distribuída entre os entes. O IPI, por exemplo, a União divide essa renda com os estados. O IPTU, por exemplo, ou melhor, o IPVA, por exemplo, ele é dividido, é um imposto estadual, é dividido também com o município onde está a matrícula daquele automóvel. Então, as rendas, a repartição de rendas também está prevista nas normas
do nosso sistema tributário nacional. Então, com isso, como tarefa para você, está a sua leitura a partir do artigo 145 da Constituição, para você começar a se familiarizar com o sistema tributário nacional. Todos esses outros aspectos nós vamos tratar em aula própria de forma mais detalhada para que você domine o ponto 6, na verdade, essa aula é do ponto 6 do programa de Juiz Federal. Então, eu vejo você numa próxima aula. Até lá!